Gravando. Tá gravando. Beleza, tá gravando. Beleza, Fábio, vamos lá. Então, com certeza você poderia ficar falando horas sobre isso, mas eu vou te desafiar aqui a trazer 5 pontos, de maneira bem objetiva, para que a gente tem que saber sobre interpretar artigos. Bem, vamos lá. Primeiro ponto que eu falo em todas as minhas aulas de metodologia de pesquisa, quando eu falo isso em algumas aulas de pós-graduação, esqueça o está provado. Esqueça o está provado. O está provado não existe em ciência. Ciência é muito dinâmica. Então, todos os trabalhos, eles sugerem alguma coisa. Por que eles sugerem? Porque existe uma probabilidade, mesmo que pequena, que aquela intervenção não aconteça por conta daquela intervenção. Né? Então, se existe essa probabilidade, nunca pode estar provado alguma coisa. O que está provado é aquilo, 100% de certeza. E em ciência, a gente nunca tem 100% de certeza de absolutamente nada. Tá? Então, esqueça isso do vocabulário. O segundo ponto já emenda o primeiro. Tá? Se você não sabe estatística, aprenda. Tá? E aprenda logo. Por quê? Porque um tratamento estatístico errado pode comprometer toda a interpretação do trabalho. Tá? Vou dar um exemplo prático em relação a isso. Tá? Eu estava um outro dia no laboratório, né, numa discussão de artigo, e uma menina está apresentando um trabalho onde a gente tinha 2 intervenções. Era uma medicação e 2 exercícios. Eram 4 grupos, né? Um grupo sedentário, um grupo medicado, um grupo exercício, um grupo exercício mais medicado. Mais medicação. E ele utilizou uma análise estatística chamada One Way ANOVA, ou ANOVA de uma via. Tá? O ANOVA de uma via, ele é muito bem aceito quando você tem somente uma intervenção, né? Ou uma variável independente, como a gente pode falar em estatística. A gente tem 2, então seria necessário um ANOVA two-way, né? Um ANOVA de 2 vias. E aí eu fiz um exercício, eu peguei o N, a média, elegi padrão de cada grupo e joguei no programa estatístico para fazer aquele tratamento estatístico que seria o ideal. E toda a interpretação daqueles dados mudaram. Então, sabendo colocar o tratamento estatístico, sabendo se efetivamente aquele tratamento estatístico é o ideal para aquele tipo de trabalho, pode levar você a acreditar naquele dado ou não acreditar naquele dado. Tá? Né? Então, isso está associado basicamente a você credibilizar o artigo, né? Gerar crédito. Sim, claro. O terceiro tópico seria você não ser emocional, né? Não ler um artigo com emoção. E isso está muito associado a trabalhos de determinados grupos que você tem mais afinidade, né? Alguns trabalhos que podem te gerar uma certeza daquilo que você vem fazendo, daquela intervenção que você vem fazendo. Né? Conclusões que você concorda. Exatamente, conclusões que você concorda, levar. Assim, você tem aquela opinião e aquele artigo confirma aquela tua opinião. Não necessariamente aquele artigo pode ser confiável, não necessariamente aquele artigo pode responder a pergunta, exatamente essa pergunta. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Né? Vou dar um exemplo. Tá? No ano passado, foi publicado uma meta-análise de um grupo bastante conhecido, e aí quem leu esse trabalho vai lembrar agora, né, desse grupo, né, que chamava o HIT de pílula mágica para o emagrecimento. Pílula mágica para a perda de peso. Tá? Então, o título é exatamente esse. Magic Pill for Weight Loss. É exatamente esse artigo, e esse título desse artigo. E quem leu esse artigo vai lembrar do grupo que eu estou falando. Não vai lembrar disso aqui. Mas, enfim, esse trabalho, eles fizeram uma meta-análise, né, na teoria muito bem feita, né, uma análise muito bem feita dos dados, em teoria. Por que na teoria? Porque quando eu li aquele trabalho com um pouco mais de crítica, eu vi um artigo, né, que é um artigo de Thomas e colaboradores, de 1984, e eu fui acessar esse artigo, porque esse artigo era o que gerava maior relevância, maior impacto para o risco de peso. Quando eu fui acessar esse artigo não está disponível em nenhuma plataforma, tá? Mas quando eu fui ler o resumo, o abstract desse artigo, chegou à seguinte conclusão:
o artigo chegou assim, está exatamente escrito assim: não há diferença estatística significativa entre o treinamento de alta intensidade e o treinamento de intensidade moderada. Ué? Não há. Ou seja, se aquele trabalho gerou impacto para o HIIT, né, na revisão, na meta-análise, como assim o artigo chegou a uma conclusão diferente? O próprio artigo chega a uma conclusão diferente. Então, assim, a gente tem muito critério, né, ao analisar um trabalho. E principalmente revisões e meta-análises e revisões temáticas, porque, às vezes, um artigo pode ser interpretado de forma errada pelo próprio grupo que publicou aquela revisão sistemática. Bom. Então, tenha mais critério, né, em relação à emoção que você vai ter ao ler aquele trabalho. Não seja emocional, seja racional. Alguém que você gosta pode produzir alguma coisa ruim também. Exatamente. Exatamente isso. Só um pequeno adendo. Nesse trabalho foi publicada uma moção de preocupação, né, uma carta de preocupação, né, a Letter of Concern, né, que foi publicado. Isso está no PubMed, inclusive. Tá? É uma carta de uma pesquisadora chamada Maria Ferratori, que é uma pesquisadora muito famosa, muito conhecida por um trabalho extraordinário que ela fez com o treinamento de força nonagenários. Né? E aí ela publicou, junto com o grupo dela, uma carta de preocupação, né, pedindo esclarecimentos sobre alguns desses dados, né, que foram interpretados errados, inclusive desse trabalho de 2024. Referente a esse artigo. Exatamente. Então, quem quiser pode acessar lá o link. O link leva direto para a página do British Journal of Sports Medicine, que é a revista onde foi publicado, e você vai conseguir ler a carta de preocupação que foi enviada pelos autores, né, pela Maria Ferratori. Beleza. Nada está aprovado, tudo está encaminhando, a ciência está caminhando. 2, seja crítico com a estatística, aprenda a estatística. 3, menos emoção quando você vai ler, mais crítica. Exatamente, mais racionalidade. Isso. O 4 duvide do artigo até que ele te prove o contrário. Tá? O artigo, ele tem que te provar que ele é bom. Como é que ele te prova que ele é bom? Quando ele tem um método muito bom, quando ele responde exatamente a pergunta que ele se propôs a responder, quando ele tem um tratamento estatístico adequado e, principalmente, tá, quando ele se atém àquele tema e não dá a volta ao mundo para tentar explicar uma coisa que ele, na verdade, não conseguiu explicar. Tá? Tem vários trabalhos que você vai achar que simplesmente não respondem aquela pergunta. E eles concluem de forma equivocada. E eles dão uma volta ao mundo em vários experimentos, em várias análises, para falar absolutamente nada. Tá? Então, uma pergunta, Fábio. Essa volta ao mundo geralmente está na introdução e na discussão? Olha, pode estar nos resultados também. É mesmo? Pode estar nos resultados. Por exemplo, você pode ter uma análise de regressão, né? um gráfico de dispersão, fazendo uma correlação entre uma variável e outra. Aquilo ali pode não ser nem um pouco necessário. Aquilo ali pode estar colocando aquele gráfico só para entrar em linguiça. Né? Isso a gente na ciência chama de salami science. Né? Chama de um monte de conglomerado ali, está ali tudo junto para botar um trabalho para fora. Alguns referentes aceitam, e aí depende muito da qualidade do periódico que você está lendo. Vai ser muito difícil você encontrar isso numa Nature, numa Science, numa Cell, numa New England Journal of Medicine. Né? Então, vai ser muito difícil você encontrar, né, tipo Saline Science, com erros nessas revistas. Não que não exista. Tá? Sim, já imagino. Artigos com erros de estatística na New England Journal of Medicine. Né? E, assim, são erros pequenos, mas que levam a interpretações equivocadas de determinados dados. Tá? Perfeito. Então, um artigo para te entregar o que você quer, ele tem que responder a pergunta que ele se propôs. Exatamente. É o que a gente chama strict to the point. É ali.
Direto É ao ser ponto. objetivo, é ser direto. É contar aquela história do início ao fim sem dar uma volta ao mundo. É como se você estivesse vendo um filme ou lendo um livro, contando uma história, só que no meio do filme ou no meio do livro, a coisa sai completamente de contexto, né? E aí você volta para o contexto e você já se perdeu todo. Você não consegue ligar A e B. Você passa pelo Z para depois ir para o B, mas às vezes você não consegue chegar no B. Ele tenta chegar no B, mas não consegue. Não, e às vezes o imaturo que está iniciando na leitura, ele acha até estranho, ele até estranha alguma coisa, mas ele deve pensar, pô, mas esse autor, ele é muito grande, ele não está fazendo isso. Então, ele acaba, né? Então, a experiência em leitura vai te mostrar isso mais facilmente, né? Com certeza, com certeza. Vai mostrar com muito mais facilidade. E aí a gente vai para a quinta e última dica, nunca extrapole os resultados de um trabalho. Tá? E a gente está falando de tudo e qualquer coisa que você possa extrapolar. Exemplo, você tem um trabalho que lida com idosos, você não pode pegar esse dado que foi trabalhado com idosos, esse artigo que teve um resultado que foi trabalhado com idosos, e aplicar ele para jovens. É diferente. Certo. Jovens podem ter uma resposta, provavelmente terão respostas diferentes aos idosos. Isso Tá? serve para homem e mulher também? Para homem e mulher também. Com certeza. Homem e mulher têm fisiologias completamente diferentes do ponto de vista hormonal, do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista metabólico. Enfim, existem diferenças importantes entre gêneros. A ciência agora está começando a discutir um pouco isso. Não discutia até alguns anos atrás. Tá? Olha. A ciência vem discutindo muito isso ao longo do tempo, inclusive trabalhando com transtorno de gênero, né, transexuais, pessoas que fizeram mudança de gênero, enfim, tem vários trabalhos ainda. Está acontecendo uma inclusão. Exatamente. Não, assim, estão tentando analisar porque são coisas que são problemas do mundo real que precisam ser respondidos. Né? Então, quando você extrapola um dado, né, que foi feito por determinado público para outro público, você está errando. Isso é fato. Tá? Agora, existe um erro que é ainda mais refinado, menos percebido, mas que também é um erro, que é quando você interpreta um dado de um desfecho substituto e extrapola isso para um desfecho clínico. Exemplo, né? E aí cabe definir, né, o que é desfecho clínico e desfecho substituto. Por favor, Desfecho faça clínico, isso. aumento do condicionamento cardiorrespiratório, aumento de força, aumento de resistência, aumento de flexibilidade, mobilidade, enfim. Tá? Você tem uma situação ali que é latente, você consegue ver, né? Medir como uma característica daquela pessoa. Tá? Desfecho substituto, biogênese mitocondrial, aumenta a cavidade do ventrículo esquerdo, aumento da área de secção transversa do músculo, aumento do número de sarcômeros em série ou em paralelo, enfim, tudo isso são desfechos substitutos, que não necessariamente podem ter relação com desfechos primários, desfechos clínicos. Tá? Então, às vezes a pessoa olha um dado de um desfecho substituto, por exemplo, biogênese mitocondrial, né? A chance de você ter um desfecho clínico, aumento de condicionamento respiratório, é muito grande, mas ela pode não acontecer. Por quê? Porque, na verdade, não é somente a biogênese mitocondrial que explica o aumento do condicionamento cardiorrespiratório. Existem várias outras manifestações fisiológicas e bioquímicas que podem explicar aquilo. E talvez isso seja um erro quando a gente vai buscar um artigo, a gente esteja perguntando, a gente quer uma resposta clínica e aparece um monte de artigo com resposta de substitutos, né? Exatamente. E aí você tem que perguntar bem para o sistema de busca que você está pesquisando. Você tem que perguntar muito bem. E aí vale a pena. Eu vi que vocês colocaram um vídeo de um professor, Felipe, né? Isso. Felipe Reis, né? Se não me engano. Isso. Então, assim, vale muito a pena ver. Por quê? Porque perguntar bem, perguntar certo para o indexador vai permitir você ter a resposta certa. Otimiza seu tempo. Com certeza. Otimize muito o seu tempo. Né? E aí, assim, aquele vídeo é um vídeo de 10 minutos
que vai te ensinar alguma coisa, né? Mas não tudo, tá? É importante que você, além de ter prática, busque também conhecimento de outras formas de busca. Tá? O PubMed é um mundo. É um mundo. Você tem a possibilidade de utilizar várias ferramentas dentro do PubMed. Várias. Tá? Você tem vários termos clínicos, termos mais voltados para a parte bioquímica, você tem como pesquisar através de determinados genes, enfim, é uma infinidade de informação ali. E se você pergunta certo, você tem resposta certa. Se você pergunta errado, você vai ter uma resposta extrapolada. Ampla. Vai ter muito trabalho para achar um Exato. ouro nesse meio aí. Olha, Exatamente. Fábio, foram 5 dicas preciosas. Aí agora eu quero que você feche, por favor, se possível, com uma frase, enfim, ou mais de uma frase. Por que é tão importante a gente saber disso? Porque, assim, por que o profissional de educação física ele tem que entender ou estar em contato com os artigos, com a ciência, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Assim, eu costumo falar no final de todas as minhas lives, no final, e todos os meus textos, assim, é tipo uma hashtag minha. Exercício é ciência. Exercício é ciência. Você não pode fugir disso. Por quê? Se você foge disso, você vai errar. Você vai errar. Se você não incorpora a ciência dentro da sua conduta, uma hora você vai errar. Se você vai pelo senso comum, uma hora você vai errar. Ciência não é senso comum. Ciência é dados, ciência é interpretação desses dados, ciência é histórico também, é você analisar o histórico do que vem sendo desenvolvido, sei lá, 20, 30 anos para cá. Tá? Perfeito, Ciência perfeito. é você entender o método, ciência é você entender se as referências se aplicam, justificam aquele dado, enfim, é uma infinidade de coisas. Exercício é ciência. Se você não aplica a ciência dentro da sua prescrição de exercício físico, você vai errar. Então, é isso. Olha, foi o grande finale. Não tão grande quanto você, não tão grande mesmo quanto o seu conhecimento, quanto o seu coração de estar aqui de novo com a gente, tá? Fábio, muito obrigada mais uma vez. Estamos juntos, sempre. Beijo. Beijo.